Olá, Oi, Sinara, olá Mariana, boa tarde. tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Deixa eu te falar, você está deitada e eu estou assim. Olha, Isso, tá será bem. que a gente não fez esse ajuste antes? Tá Vamos bom assim ajustar para aqui você? tudo na hora. Tá bem, tudo bem. Tá. Bom, vou Ajeitar aqui. começar aqui, a gente vai tranquilamente, né? Enfim, dentro desse prazo aí que a gente se colocou. Bom, boa tarde para quem está aqui, boa tarde, Mariana. Obrigada por aceitar essa participação, essa conversa. A gente está iniciando aqui um projeto, né, enfim, de tentativa de organização do Plano das Artes. Eu sou Sinara Barbosa, sou coordenadora desse projeto, sou curadora pesquisadora, professora da Universidade de Brasília, do Departamento de Artes Visuais. E, bom, primeiro eu faço uma saudação pensando nesse momento conturbado que a gente está, né, esse momento muito complicado, é, uma semana muito difícil, mas eu acho que essa tentativa aqui de encontros, né, de falas, de conversas, ela é também essa crença, né, essa verdade em pensar que a gente, de fato, a gente precisa manter os projetos vivos, né, manter a pesquisa viva e, principalmente, além da reflexão, manter as ações. Então, a gente precisa agir, precisa fazer, precisa realizar, e nada melhor do que a gente, no nosso campo, né, de atuação da cultura e das artes, prosseguir desse processo. Bom, queria de novo agradecer a participação da Mariana e fazer as apresentações. A Mariana Soares é especialista em gestão, políticas públicas e cooperação cultural internacional. Atualmente é diretora do Instituto Soma, Cidadania Criativa, gestora do programa Ibermuseus e consultora e curadora independente com foco em projetos sociais e culturais no território ibero-americano. Foi subsecretária de Políticas de Desenvolvimento e Promoção Cultural do Governo do Distrito Federal entre 2015 e 2018, coordenadora geral de promoção e difusão da Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura de 2013 a 2014, coordenadora de projetos internacionais e curadora do Cena Contemporânea, Festival Internacional de Brasília, e responsável pela área internacional de aportada comunicação e cultural em Barcelona. Então, acho que a partir dessa experiência, né, Mariana, que a gente conversa aqui, eu queria saber de você aí em Lisboa, enfim, um pouco desse processo da sua mudança, né? E se já deu para criar uma reflexão sobre esse panorama da cultura, enfim, pensando aí o âmbito internacional, enfim, e o mundo. Oi, Sinara. Boa tarde para todo mundo, para você. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me Aqui eu ouvindo tô. bem? Que bom. Eu estou sem microfone por enquanto. Qualquer coisa vocês me avisem aí. Uhum. Queria fazer uma saudação a todo mundo que está entrando, que se interessou, né? Que se interessa em vir aqui conversar com a gente. Para mim é uma honra, assim, agradeço muito. O Plano das Artes é um projeto que eu venho acompanhando, acho que desde o do início, né, Sinara? E te vejo como uma parceira, uma companheira de caminhada. É um projeto que sempre me interessou muito, que sempre me orgulhou muito como público, como gestora, como fazedora de cultura. E para mim é uma honra estar aqui, nessa plataforma, né, com vocês. Sim, na verdade, a Sinara comentou dessa questão, né, da perspectiva da gestão cultural por aqui, né. Eu acho que explicar um pouquinho que eu venho de uma trajetória que se inicia muito focada na produção, né, cultural, no começo, assim, e depois vou me especializando mesmo no que é a gestão e logo depois uma gestão pública da cultura, né. Então, para mim, eu acho que toda a gestão cultural, né, todo esse fazer cultural vinculado à gestão, ele está ligado ao entendimento do que é cultura, né? Quando você pensa na perspectiva do Brasil, por exemplo, ou de outros países, eu acho que o entendimento da cultura ele é a base que pauta toda a política pública e que pauta toda a gestão também, né?
Então, por exemplo, eu acho que a gente tem muito claro que no Brasil existe hoje dilemas sobre esse entendimento da cultura, né? A gente tem vertentes que veem mais essa cultura como exclusivamente a arte, inclusive exclusivamente a arte financiada pelo Estado, né? E você tem países, você tem localidades, você tem inclusive dentro do próprio Brasil estados ou municípios que veem a cultura de uma maneira mais ampliada, né? Isso impacta na gestão. Então, quando você entende, por exemplo, que a cultura tem uma dimensão simbólica, que a cultura manifesta, é a manifestação do seu ser, do seu estar no mundo, você tem uma gestão, você tem uma política que é mais ampliada, que relaciona a cultura com outros aspectos. Quando você tem uma ideia de cultura que é voltada para a cidadania, por exemplo, de transformação social, vinculada às áreas de saúde, à sociedade, né, uma perspectiva de cultura como essa, você tem ações, tem gestão, você tem políticas que estão também mais voltadas para essa questão social e cidadã, né? E também econômica. Então, quando tem países que trabalham essa dimensão da cultura muito vinculada à questão econômica. Então, acho que tudo isso está vinculado ao entendimento de cultura mesmo que a gente pode ter, né? Eu, pegando um pouco o gancho do que você falou sobre o momento que a gente está vivendo, né, no Brasil, eu continuo, apesar de agora estar passando uma temporada em Lisboa, continuo com projetos, com ideias, com o meu instituto no Brasil, e é realmente um momento muito difícil, né? Acho que é uma sexta-feira um pouco difícil para todo mundo. E quando você olha a perspectiva da cultura, a importância da cultura para essa integração, para essa inclusão social, né? E olha tudo que está acontecendo, né, no mundo hoje, eu acho que a gente percebe que a gestão cultural ela é muito mais do que a gestão da produção artística, né? Então, eu acho que essa perspectiva vem me acompanhando, vem crescendo também, né? Acho que nos projetos que a gente faz, e está muito vinculada ao que eu estou fazendo hoje, né? E ao que eu venho fazendo no Brasil e aqui também, mais recentemente, né? Você consegue, queria que você, sei lá, enquanto você estava falando aqui, pensando nessas relações e no que você comenta sobre essa ideia de democratização e democracia cultural, né? Quais são as bases, assim, que movem esse pensamento e acho que constrói também os desafios nessa contemporaneidade, né, para pensar isso, porque eu sempre eu acho que assim, quando a gente toca nesses assuntos, e acho que a gente aqui está falando com um público que a todo momento pode acessar a gente, não necessariamente os que são os nossos pares, né? Eu acho que agora a grande responsabilidade nossa também é criar uma fonte, um meio de diálogo com um público mais amplo, um público mais diverso, né? Porque eu acho que e acho que a gente não pensava um tempo atrás que a ideia de democracia poderia ser colocada em xeque como uma não possibilidade, né? Então, acho que são muitas construções que a gente tem que fazer. Então, eu queria, sim, te puxar aí pela conversa dessa relação entre democratização, democracia, o que é que a gente quer dizer quando a gente está falando disso exatamente, né? Uhum. Eu acho que essa ideia ela é fundamental, né? É, eu queria falar um pouco dela também puxando pela política do Brasil, né? Acho que a política cultural do Brasil é um excelente exemplo para a gente falar da diferença entre a democratização da cultura e a democracia cultural. A gente tem uma trajetória de política pública de cultura muito voltada com muitas tem uma identidade muito híbrida, né? Então você tem sombreamento, é uma trajetória de sombreamento de política, é uma trajetória de descontinuidade, né? Em grande parte, e que nasce muito pautada, eu acho que como na maioria dos países, no apoio ao fazer artístico, né? Então, assim, você tem uma ideia lá atrás, principalmente ali dos anos 50, 60,
que é o apoio à produção artística, principalmente essa produção artística mais elitizada, né? Então, você tinha uma perspectiva mais de apoio a belas artes. Então, o que a gente faz? A gente dá dinheiro, o Estado dá dinheiro para a produção de alguns artistas, alguns poucos artistas, para que eles possam produzir, né? Depois a gente começa a ter uma perspectiva, no Brasil também, muito nos anos 80, 90, que vai falar mais da democratização dessa cultura. Então, o que é uma democratização da cultura? Como a gente permite o acesso maior à cultura. Então, o Brasil é um excelente exemplo para isso também, porque você tem várias ações, por exemplo, de territórios. Então, você tem uma orquestra que circula nos territórios, território imenso, né, esse desafio imenso de circular no Brasil, de fazer a cultura chegar em alguns lugares, e muito vinculado à ideia de que as pessoas precisavam consumir uma cultura de qualidade, entre aspas, né? Então, assim, tem uma produção cultural, essa produção cultural precisa chegar nos lugares onde não tem acesso, periferia, por exemplo, etc. Isso é muito, muito claro quando você pensa em que tem uma expansão, por exemplo, de centros culturais, uma expansão de políticas, etc. Até chegar numa ideia muito diferente a partir dos anos 2000, no caso do Brasil, né, mas que já vinha em outros lugares mais forte, que é a ideia de democracia cultural. O que é a democracia cultural? É quando você permite que a expressão cultural de qualquer grupo seja válida, seja ampliada, né? Então, é você visibilizar a cultura, fazer o modo de ser, de estar no mundo, de coletivos, de grupos, né? Isso é uma ideia, Sinara, para mim, que é absolutamente fundamental, né? Para tudo que a gente está fazendo e para tudo que a gente vive hoje, de violência, de segregação, no Brasil e no mundo também, que é uma ideia de que não existe uma democracia possível, não existe uma participação política possível, não existe uma existência de grupos historicamente excluídos possível, que não passe pela visibilização e pela legitimação da cultura deles, né? Então, assim, grupos indígenas, por exemplo, a gente está vivendo, né, a gente tem visto, do ponto de vista até institucional, uma fragilização mesmo e quase que um pejorativo, né, assim, da cultura indígena, né? A gente vê muito isso, por exemplo. Como que a gente consegue entender que esses grupos participem da democracia se a própria cultura deles é marginalizada pelo Estado, por exemplo, né? Uhum. Então, assim, para mim, a gestão, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Quando a gente fala assim, gestão cultural do futuro, quando a gente fala das possibilidades de futuro, eu acho que a possibilidade de futuro passa por aí também. Quer dizer, como que a gente inclui culturas no nosso processo de vida, né? E como que a gente dá direito, né, a isso. Isso tem tudo a ver com o direito à cultura, é um direito de existência, é um direito de expressão, de manifestação plena das pessoas. Então, eu acho difícil a gente continuar tendo uma visão estrita dessa gestão, uma visão estrita da produção. Ela está diretamente vinculada à ideia de democracia, ela está diretamente vinculada à ideia de direito, né? Então, isso está, inclusive, é um direito constitucional, né? No Brasil, a gente tem a Constituição de 88, a gente tem previsto, inclusive, o direito à cultura, o direito à expressão, o direito à criação, a gente tem isso previsto numa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, assim, existe, inclusive, todo um arcabouço jurídico que resguarda isso, né? A gente às vezes fica falando, é como se isso fosse como se fosse um favor, né? Quase essa inclusão. Isso tem lastro jurídico, tem lastro administrativo e é muito importante, porque com toda essa fragmentação, com toda a desigualdade, com toda a violência, acho muito difícil a gente continuar pensando em um fazer, né, cultural, uma gestão cultural que não passe pela inclusão de culturas, pela ideia de que você precisa promover desde o seu fazer, desde os seus espaços,
a visibilidade de culturas marginalizadas, né? Uma Uhum. democracia cultural. Porque sem visibilidade você não tem participação. Sem participação você não tem democracia plena. É assim de direta a vinculação, né? Então eu E acho aí, que né, Mariana, fiquei lembrando aqui quando você estava comentando dessa, acho que essa série de denominações que a gente precisa fazer, e que quando a gente faz, a gente aloca também algumas responsabilidades, né? Então, assim, a compreensão de que essa produção de cultura, ou produção de arte, enfim, os nomes a gente elabora, né, aí, como sendo produzida pela sociedade civil. Então, uma compreensão em que a gente tem, né, sociedade civil e Estado, né, que não é ela não ou seja, o Estado entendendo aí como é, que deve estar atento ao que emana da sociedade civil, também como fator de valorização. Eu acho que a gente cria aí uma organização, né, uma demanda que é super importante de ser discutida, né? acho que isso é um ponto bem importante também, porque o fazer cultural, né, diferente de outros setores, ele é muito diferente, né? Tem áreas que são, sei lá, a saúde, por exemplo, para pegar uma área muito clássica, que o Estado é o fornecedor, digamos, né? Então, o Estado tem ali, ou deveria ser, né? O principal fornecedor de estrutura, de recursos humanos, técnicos, etc. No campo da cultura, o fazer, ele é da sociedade civil, né? Ele é dos artistas, ele é dos fazedores populares de cultura, ele é enfim, da cadeia produtiva, de produtores, de gestores, de técnicos, ele é da sociedade civil. E eu acho que isso é uma diferença crucial, porque é, ele tem que ser plenamente democrático, né? Quer dizer, o acesso, o fazer, essa democracia, ela vem desse fazer também. Então, quando você propõe políticas, né? Você, por exemplo, os pontos de cultura no Brasil, para citar um, é que você, em vez de produzir, pensar em fomentar, produzir, distribuir, você vai lá e reconhece aquele grupo de cultura popular específico que está fazendo um trabalho, fomenta a relação dele com a comunidade, etc. Então, quando você vai para esse espaço e para esse entendimento da legitimação, né, desse fazer, você promove a democracia, né? E você não tem como fazer isso diferente na cultura. Acho que se o Estado está produzindo cultura, tem alguma coisa muito errada, né? Se o Estado está produzindo arte, é, como a gente já viu na história, né, Uhum, do mundo, sempre foi sinal que tinha alguma coisa bem errada, né? uhum. Isso é muito especial na cultura, mas ao mesmo tempo ele gera muito conflito, né, Sinara? E a gente sabe disso, porque a gente frequentemente é questionado de, nossa, mas por que que a cultura é financiada, né, pelo Uhum. Estado majoritariamente? Por que que a cultura tem tanto recurso do Estado? Veja, porque não tem outra maneira de ser feito. Porque não é o Estado não é capaz, não deveria ser um produtor de cultura e de arte, né? Então, naturalmente, se a gente quer que exista, e a gente quer que exista arte e cultura, né? Eu acho que cada vez mais essencial para a nossa sobrevivência nesse mundo, ela passa por isso, ela passa por esse investimento na gestão e do Estado, que vem sendo, acho que via de regra, fragilizado, né? Fragilizado no Brasil e em vários outros lugares também, né? Mariana, Uma você das acha que é possível pensar um projeto? A gente vai dizer, quando a gente fala assim de projetos, projeto país, né? Projeto é algo genérico, mas é algo que atrela a ideia de algo talvez certo, verdadeiro e imutável, né? Então eu digo, quando a gente faz um planejamento que deveria ser para uma vida toda, né? Você acredita que existe isso dentro do campo da gestão da cultura?
um plano único? Existem tentativas, né, Sinara? Existem apontamentos para isso, né? E eu acho que a gente também, a gente fala muito, sim, muito mal, às vezes, da cultura no Brasil, né? Acho que é uma tendência, assim, às vezes a gente fala. Mas no final das contas, a gente é exemplo para vários países em termos de construção de política pública. Respondendo a sua pergunta, a gente tem um plano, a gente tem um sistema, que inclusive olhou para o SUS para existir, o Sistema Único de Saúde, um sistema de cultura, que aí a gente pode, ele funciona mais ou menos, dependendo de onde ele está, e como no Brasil como um todo tem várias questões, porque depende de vontade política também, mas existe, inclusive ele está previsto na nossa Constituição. Então a gente tem planos, a gente tem um sistema, então existe uma tentativa. Agora, é um desafio gigante, né? Porque, primeiro, você tem toda a diversidade cultural que você tem no Brasil, que aí você tem que ter um refinamento muito grande para tentar fazer um plano de 10 anos, como o plano de cultura nacional, o Plano Nacional de Cultura se propôs a ser. E você tem, imagina, a ambição que era chegar em todos os municípios do Brasil, né? Quer dizer, cada município do Brasil ter um plano, né? Ter um plano que estabelece lá quem faz, como faz a cultura, como se gere, quem são os responsáveis, numa diversidade institucional que a gente tem, numa diversidade cultural que a gente tem, e com todas as dificuldades políticas que a gente tem, é um desafio enorme, né? Mas eu não sei se dá para dizer se é possível ou impossível. Acho que seria impossível ser tão determinante assim, né? Mas no final das contas tem tentativas, né? O Brasil, inclusive, replicou esse modelo para vários países da América Latina, essa ideia de ter um sistema único, é, como para a Argentina, por exemplo, essa ideia de ter um sistema que corresponda, que seja uma rede de apoio à cultura, né? Do fazer, como que faz, como que financia, quem são os responsáveis, os conselhos, né, que trazem a sociedade civil ali para participar junto com o Estado. Então, assim, isso eu acho que são tentativas, né? Agora, a diversidade é muito grande e a escassez também, né? Acho que a gente está vivendo momentos complexos aí para a gestão da cultura no mundo como um todo. Uhum, Tem caminhos, mas tem tentativas, mas eu não saberia dizer da possibilidade real, né? No final das contas, uhum. acho que é um desafio grande. Eu fiquei pensando aqui, enquanto você estava falando, muito a respeito de, enfim, eu acho que é um campo é, em- que vem se construindo, digamos assim, as suas formas de pensamento, as suas práticas, né? O campo da cultura, o campo da gestão, por vários acontecimentos também mundiais, né? Eu posso dizer pela nossa área das artes visuais, né? De aparelhos, inclusive, né? De instituições que se constroem aí. E nessa, digamos, construção do campo, né, desenvolvimento do campo, né, uma série de campos teóricos também vão atravessando aí, e a gente chegou a um determinado momento em que, porque parece que o tempo inteiro a cultura e a arte ela precisa se justificar como importante à sociedade, né, ela não é né, é, ela não é compreendida como esse bem absoluto, né, que não precisaria ser questionado, né. Então, Infelizmente, né? num certo momento, houve o desenvolvimento de um campo, né, atrelado aí à ideia da economia da cultura, né, que ou seja, estou tentando sempre ser o mais objetiva e simplificada, né, tentando esse alcance maior, né, da nossa conversa, em que a economia justificaria, digamos assim, sendo um grande campo industrial, né? Se a gente for pegar sempre os parâmetros, digamos, talvez empresariais, etc. e tal, para se justificar também uma série de coisas implementadas aí, né? Claro que eu estou criando só um recorte aí dessa visão,
pensando também tanto como um campo de sustentação, de reflexão dessa área, mas também um campo que justifica a importância e as relações pela via econômica. E aí eu queria entender o que você acha, que patamar a gente está hoje dessa concepção da economia da cultura, nessa relação, né, das artes em geral e do campo sociocultural. Eu diria que a gente tem bastante perspectiva diferente, né? A gente tem gente que fala, inclusive, em indústria cultural, gente que fala em economia da cultura, e tem gente que fala em economia criativa, né? Que não são sinônimos, claro, mas você percebe que tem essas visões diferentes aí, dependendo de cada política, né? Eu acho que a cultura tem uma dimensão econômica importantíssima, que não necessariamente passa pela ideia de indústria, e nem pela ideia de uma grande economia, mas eu acho que ela tem ativos importantíssimos, inclusive que estão muito mal mapeados, né, Sinara? Eu acho que a gente tem um problema grande aí de dados, indicadores, inclusive sobre esse tipo de impacto, né? Mas eu sou muito mais vinculada à ideia de uma economia da cultura que fortalece comunidades, territórios, cadeias produtivas. Acho que não tem muito como a gente escapar dessa constatação, sabe? Porque, no final das contas, a gente vê isso acontecer, né? Você tem no campo, isso no plano das artes, no campo das galerias, por exemplo, né? Você tem uma movimentação econômica que acontece em torno desses lugares, desses fazeres, dessa criação. Então, eu acho que meio que não tem como a gente admitir isso. Agora, tem problematizações sobre isso. A gente chegou a ter uma institucionalidade, uma Secretaria da Economia Criativa, inclusive eu trabalhei lá por quase 2 anos, né, fui coordenadora da área de promoção e difusão dessa secretaria, e que depois foi recuado, né? Então, assim, tem grandes debates sobre isso no Brasil. Tem países que já têm isso muito mais estabelecido e estão bem mais pacificados com essa questão, né? Por exemplo, a Austrália, Reino Unido, né? Que eles incorporaram mesmo a noção de economia criativa, de indústria cultural como uma base, né, de operação. Claro que a sociedade deles é absolutamente diferente da nossa e das nossas questões, dos nossos dilemas, né? Mas o que eu queria trazer, assim, um pouco da tua provocação era também entender essa diferença que a gente vê muito que, assim, entre o que é a, a mercantilização da cultura, né, e a economia da cultura. Eu acho que a gente tem uma diferença aí crucial entre a gente ter um produto cultural e comercializar esse produto cultural, e você se apropriar da cultura de alguma maneira e comercializá-la sem aquele intuito, seu fim cultural em si mesmo, sabe? Uhum. Então eu acho que a gente isso eu acho que é uma questão que talvez essa seja a questão para problematizar, sabe? Dessa relação da cultura e do mercado, quer dizer, para mim, ao menos, acho que é natural essa relação econômica, óbvio, e acho que se você tem um produto cultural, ele tem seu valor, a mercantilização acho que passa por aí. Agora, quando você se apropria de uma ideia cultural, se apropria de uma cultura, descoloca ela da sua identidade e transforma aquilo num produto meramente um produto qualquer, eu acho que isso é uma problematização que a gente tem que fazer, sim. A gente vê, por exemplo, a questão do Brasil, né? Tem coisas, a identidade cultural do Brasil sendo comercializada fora do seu contexto, né? Um clássico, essa questão do futebol, da mulata, por exemplo. Quer dizer, expressões genuínas, algumas expressões genuínas da cultura brasileira sendo descontextualizadas, vendidas de uma outra maneira. Aí eu acho que é uma questão para problematizar.
Mas no sentido geral, eu acho que essa dimensão econômica é importantíssima, né? Embora a gente tenha muito pouco estudo, a gente já sabe que o PIB mundial, mais ou menos 8%, está pautado pelos esses mecanismos, essas trocas culturais, esse mercado, né? Então, eu acho que não dá para a gente negligenciar isso. E eu acho que é um bom argumento para a gente também lutar por direitos e por financiamentos também, né? Acho que é Uhum. uma questão bem importante para a gente, para os fazedores, né? Para os gestores da cultura. Bom, eu vou dizer para quem está aí que quiser também fazer pergunta, eu acho que eu consigo me concentrar, porque são muitas janelas, né? Mas eu consigo me concentrar e repassar a pergunta aqui para a Mariana, a gente vai vendo aqui também. Então, quem tiver aí que quiser colocar alguma questão, a gente repassa aqui e tenta responder. Eu fiquei pensando aqui, Mariana, qual seria o seu plano ideal de cultura? Difícil, né? É, acho que. Segue, Sinara, pode seguir, te interrompi. Não, assim, qual seria esse plano de gestão de cultura ideal com base, acho que no que você percebe, no que você estuda, no que você vê, acho que não precisa ser de uma dimensão tanto nacional, mas o que que é um programa, um exemplo de um programa que você tenha vivenciado, que você percebeu, ou, né, que você conheceu, soube falar, né, dele, acho que nessa tua experiência também que você está fora, enfim, acho que em qualquer instância que você acha que é um bom exemplo, assim, ou tem alguns elementos interessantes, assim, que possam ser averiguados, adaptados, né, porque eu acho que é isso, a gente também tem que sempre conceber essa ideia da adaptação, às vezes, para outros planos, né? O que é que funciona, mas ali tem uma matriz, digamos, que é interessante, né? Com certeza. É difícil a gente pensar na idealização, né? Quando a gente tem tantos entraves e tem tantos. É isso, estão tão limitados por tudo, né? Estão rodeados de limitação, né? Eu acho que, para mim, cada vez tem mais sentido, né? Eu comentei lá no começo, comecei muito trabalhando com produção cultural, muito trabalhando com o fazer como produtora, né? E depois migro para as políticas públicas, né? Trabalho no Ministério, na Secretaria, e agora estou no terceiro setor. Então, digamos que eu passei assim por esses campos todos, e hoje, para mim, o que tem mais sentido é uma gestão de cultura que trabalha o combate, que serve à redução do que é a desigualdade, né? Então, assim, hoje, para mim, né, a gente tem um instituto, que é o Instituto Soma, que tá em Brasília, está sediado em Brasília, né, mas também tem feito projetos nacionais, projetos internacionais. A gente trabalha a criatividade para o impacto social. Então, hoje, para mim, o que interessa, principalmente, pelas urgências que a gente tem, pelos problemas que a gente vive, acho que, para mim, é fundamental que essa gestão, que esse fazer, que essa produção esteja preocupada, tenha essa preocupação desse impacto, sabe? Não é uma ideia nada nova, não é uma ideia nada inovadora, a gente vive isso há muitos anos, mas eu acho que a urgência da nossa realidade, que a gente está vivendo, que a gente viveu de ontem para hoje, né? Que sexta-feira difícil para nós, né, brasileiros. Para mim, ela está associada a isso, assim, o plano, qualquer que seja, a ação, qualquer que seja, a política, qualquer que seja, eu acho que ela tem que ter essa visão. Estou bem determinante em relação a isso. Eu sei que tem muita gente que discorda, principalmente no campo da produção artística mesmo. Eu sei disso. Sei que isso é um tema complexo, mas para mim eu acho que o fazer, a gestão da cultura ela é a gestão que olha para a justiça,
né? Ela desde qualquer lugar. Acho que todo mundo que olha para o fazendo e olha para a justiça, eu acho que essa é a que tem sentido, né? E aí você tem vários projetos que pensam esse tipo de ação, né? A gente está, por exemplo, agora dentro do Instituto do Soma, a gente está trabalhando laboratórios criativos para jovens em situação de vulnerabilidade, né? Onde você vai trabalhar tanto essa questão do fazer, do ferramental, quanto a acolhida emocional, é, a, 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 o debate sobre a vida deles e associando isso ao fazer criativo e tentando que isso seja um modo de incluir produtivamente esses jovens, que hoje no DF, por exemplo, entre 18, os últimos estudos, entre 18 e 24 anos, 54% não tem ocupação, né? Então, assim, como que você pensa no futuro, né? Como você traz essa preocupação de futuro para dentro da sua prática artística, cultural. Para mim, essa é a questão fundamental que hoje está posta, sabe? E isso tem muito a ver com o que a gente quer como sociedade, né? Pelo menos para mim, assim, é, tem várias perspectivas do que é ser uma sociedade desenvolvida, entre aspas, né? A gente já passou lá por uma ideia de desenvolvimento como progresso econômico, que aí só tem que, né? É só o recurso que interessa. A gente já passou por debates que falaram de desenvolvimento sustentável, né? Que é bem polêmico também. Ou seja, como que você desenvolve mantendo a preocupação com o futuro, com a sustentabilidade, né? Ambiental, principalmente, mas em vários aspectos, e até você chega numa discussão que para mim tem muito sentido, que é que o desenvolvimento é o bem viver, né? Assim, uma sociedade plenamente desenvolvida é uma sociedade que tem liberdade política, liberdade expressiva, que tem respeito ao natural, ao espiritual, integrada. Então, assim, como que a gente contribui desde o nosso fazer cultural para esse desenvolvimento que interessa, né? Então, eu acho que tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho pensado ultimamente, ele tem essa preocupação, está vinculado a essa ideia. Uhum. Marina, quer comentar um pouquinho sobre, a gente estava falando sobre, ainda, né, sobre democratização cultural, participação democrática e justiça cultural, e aí né, enfim, a gente vinha falando sobre essas relações entre presente, futuro, próximo, né, e aí eu até perguntei para você, temos pressa? Eu acho que a gente tem muita pressa, né, mas quais são essas nossas urgências? Porque é gigantesca, digamos assim, a responsabilidade, né, e o empenho por onde começar e o que fazer, né? Então, em termos, assim, trazendo para uma questão prática, né, qual o tipo de implementação, né, e de projeto que pode, enfim, acho que é só para a gente trazer também essa visão, né, de um certo caminho, né, que pode colocar isso como um direcionamento, né, pensar essa participação democrática e justiça cultural. Por onde que é uma ação? Ela é uma ação independente de um grupo coletivo e de que forma que isso pode ser construído em relação ao Estado, né? Eu posso levar um projeto ao Estado? Que tipo de coisas eu posso requisitar diretamente para quais organismos, pensando numa realidade específica? Nessa ideia de urgência, nessa ideia de vamos fazer, sabe? De eu colocar em visibilidade a minha questão, do meu grupo, da minha comunidade, da minha região, do meu território, né, nesse aspecto cultural, e eu tenho essa urgência, e como que eu posso efetivar ou uma discussão ampla, mas eu acho que mais que uma discussão ampla, realmente uma prática, uma remodelação, um reconhecimento, né? Que a gente sempre, quando fala isso, está falando também na base da lei, né? Na base legal. Então, como é que a gente pode criar um direcionamento de pensamento em relação a isso? Então, um pedido, assim, né? Para a gente trazer a público aí esse raciocínio.
Eu acho que a gente tem uma urgência absoluta. Acho que já passamos há muito tempo depressa para a urgência imperativa, né? De, do que nosso fazer, né? Tem esse sentido. O que a gente está vivendo, né? Se você olha assim, você pega vários casos do que vem acontecendo no mundo, né? Por exemplo, sei lá, dos movimentos migratórios, da xenofobia que a gente está vendo em vários países, assim, europeus, por exemplo, ou você pega, sei lá, o exemplo da chacina que acabou de acontecer, por exemplo, como um case, né? Eu acho que está tudo interligado com a ideia de que tem culturas melhores que outras. Tem pessoas que merecem, quando você entende que essa ideia de colonizada, de que tem culturas superiores e culturas inferiores, você vê o quanto ela está estruturada na nossa sociedade, é quase que você relaciona diretamente com a ideia de quem tem que viver e quem tem que morrer, né? Quem tem direito à vida, quem não tem direito à vida, quem tem mais direito à vida, quem tem menos direito à vida, como a população negra, por exemplo. Então, isso tudo passa pela questão cultural. Isso tudo passa por uma ideia de injustiça cultural, né? De necessidade de reparação histórica da marginalização e da opressão dessas culturas, né? Dessas manifestações culturais, desses coletivos que historicamente vivem essa violência. Então, quando você me pergunta assim, para mim a urgência é essa. Para mim a urgência é fazer, e eu acho que não tem um modo só, eu acho que tem política, tem Estado que pode fazer isso até uma certa medida, acho que tem sociedade civil que pode fazer de maneira independente, isso, inclusive do Estado de alguma maneira, e você tem, sei lá, o terceiro setor, por exemplo, que é onde hoje eu estou mais localizada, com o apoio do Estado fazendo isso também. Então, acho que tem vários modelos combinados e possíveis disso ser feito, mas isso de fato é uma urgência, né? Porque não dá para a gente negligenciar que isso tudo tem uma base estruturada na exclusão de culturas, que reverbera na exclusão social, exclusão econômica, né? Mas ela começa no cultural, né? Você pegar a colonização brasileira e aí você vê o que está acontecendo hoje com a população negra, né? O extermínio que a gente vê das vidas negras no Brasil, você não tem como você não relacionar isso a uma injustiça cultural, uma injustiça que nasce de você dizer que a cultura negra é uma cultura rebaixada, é menos importante que a eurocêntrica. Então, assim, eu estou voltando a essa questão Uhum. porque para te responder um pouco que para mim a urgência é essa, é desde os nossos fazeres, dos nossos projetos, das nossas ações, considerando todas as limitações do Estado e as nossas também. Eu acho que para mim a urgência é pensar isso, como que a gente integra culturalmente, como que a gente atua para reparar historicamente esse tipo de injustiça. E quando a gente entende isso, a gente entende que a cultura é o epicentro de uma redistribuição, de uma ressocialização e de uma conciliação, né, Sinara? Porque eu acho que a gente está vivendo uma fissura afetiva, mais do que social, econômica. Eu acho que a gente está. Existe uma fissura humana afetiva, eu acho que está acontecendo assim em nós, né, como sociedade, do pouco se importar, do individualismo, né, da falta de noção coletiva, de respeito com o ambiente, com o mundo. Eu não vejo muito como reverter isso se não for por um afeto que passa pela cultura, que passa pelo acolhimento das culturas, né? E isso se faz na micropolítica. Tem a macro, mas tem a micro. Tem a gente está conversando hoje aqui com esse grupo de pessoas e falando das nossas ideias, dos nossos afetos, de como a gente
impacta para transformar as coisas, como a gente quer a democracia. Eu acredito nessa micropolítica. Eu acredito que nesse fazer, nesses diálogos, a gente vai transformando as situações. Então, acho que não existe um modelo prático só, acho que existem ideias de diferentes, que desde diferentes lugares contribuem para essa transformação. E eu falei muito dos problemas, né? Mas assim, eu sou genuinamente uma pessoa otimista. Assim, eu acho que tem visões novas, muito importantes, muito interessantes vindo por aí da juventude, do fazer culto, da inovação social aliada à cultura feita pela juventude para transformar seu território. Então, assim, eu acredito que a gente, não necessariamente pelo Estado, mas que eu acredito que a gente vem, sim, avançando como sociedade nesse olhar, né, da importância da cultura para a transformação do território, com certeza. Uhum. A gente está avançando aqui no tempo, né? E aí fica essa preocupação de salvar, né, o material. E aí queria te deixar livre para algum comentário que você queira fazer, enfim, alguém também queira perguntar algo, mas enfim, acho que dessas, não sei se já dá para tirar uma equação dessa vivência do que você está aí, né? Fora, se você quiser comentar, ou então, enfim, eu não sei, acho que eu sempre fico pensando que quando a gente está em um outro local, né, do que a gente estava acostumado, estava vivendo, nosso local de origem, fatalmente a gente traça comparações, porque são inevitáveis, né, muitas vezes, né, comparações, é, claro, sempre pensando em acumular experiência aí, né, então, não sei, fica aí a seu critério, se você quiser comentar, falar de alguma coisa nesse sentido. Obrigada, Sinara. Já há um bom tempo, né? A gente eu venho trabalhando com a dimensão internacional, né, da cultura, a gestão internacional, com cooperação cultural, e o território ibero-americano, para mim, é um pouco muito interessante, né, os 22 países que a gente tem aí. Hoje eu estou aqui como gestora de parte da equipe de gestão de um programa de cooperação cultural, né, de patrimônio, de museus, inclusive, que está tudo super relacionado com também o plano, né? E eu acho que tudo que vem acontecendo na pandemia, que atravessa a gente há um ano e meio, de uma maneira brutal, né? E muito negativa, com certeza. Acho que também, de alguma maneira, ampliou essas possibilidades de trabalho, né? Porque é isso, a gente está na virtualidade há ano e meio, então, assim, tem as vivências locais, seguramente, limitadíssimas para mim, que me mudei, por exemplo, no meio da pandemia, mas também tem todas essas possibilidades que se abrem, né? Assim, continuo fazendo coisas no Brasil, né? Como falei, com o nosso instituto, com outros projetos também, inclusive em Brasília, com cena contemporânea, festival, então, né? Com nosso amigo Guilherme Reis, também ex-secretário de Cultura, que eu já vi que entrou aí em algum momento, É, para acompanhar. Então, eu acho que essa tragédia pandêmica também trouxe possibilidades, né, disso. E trabalhar globalmente, eu acho que cada vez mais, né? uhum, E me interessa muito sempre continuar essa questão do desenvolvimento, de trabalhar cultura e desenvolvimento na América Latina, principalmente, né? E agradecer, acho que esse aqui é mais um espaço de amigos, de colegas, de fazedores, que vem me mantendo viva, vem me alimentando, uhum, nos alimentando, né, na troca, com tanta distância e com tantas coisas pesadas acontecendo, eu acho que a gente, ainda que virtualmente se encontrar, trocar ideia, acho que é uma maneira da gente resistir e já transformar, né? Acho que já é, estamos transformando esse pequeno grupo aqui, acho que já é para mim transformadora essa experiência.
Ah, E Mari, muito obrigada ao André, obrigada, assim, sou uma profunda, como eu disse no começo, admiradora do Plano das Artes, a Nalvinha Cisnandes ali mandando um coração também, o pessoal tá. linda. E eu queria parabenizar demais vocês por essa resiliência, por essa resistência do plano. Eu fui como público, eu participei como gestora, né, do outro lado da secretaria, enfim, eu tenho algumas perspectivas sobre esse projeto, e eu acho esse projeto maravilhoso, sempre achei, muito axé que ele continue, muito axé que ele se amplie, merece, é necessário, e espero que o público e que os fazedores de arte, cultura, cada vez mais estejam próximos dele e apoiem permitam essa continuidade, porque é lindo demais. Super obrigada e conto e contamos com você para a gente continuar conversas e ampliar aí também a rede de amigos, né, e de fazedores e de pensadores, porque eu acho que é isso. Agora a gente parte para essa empreitada de uma nova organização, né, de se reorganizar, porque é um evento que ele é vivo no encontro e a gente está nesse momento remoto, nesse momento online, então estou tomando isso como uma possibilidade também de estudo e aí ter essas conversas aqui. Então, para quem, quero agradecer demais a tua presença, você que abre assim, a gente vai ver como é que a gente consegue manter essa frequência desses encontros aqui para alimentar o nosso canal e também funcionar como uma pesquisa, porque eu acho que a gente tem que fazer discussão, mas também tem que fazer ações, né? Então, o plano tem muito isso, de realizar ações também que tentam aí modificar e compreender o nosso grande sistema das artes. Então, quero super agradecer sua disponibilidade, essa conversa, que é uma conversa, enfim, e é isso. Obrigada. Obrigada, obrigada a todo mundo que acompanhou aí e nos vemos em breve. Contem comigo. Tchau, tchau. Tchau, Sinara, beijo. Vou encerrar aqui.